Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, será que existe um irmão mais abençoado do que outro? Será que existe um irmão mais temente a Deus do que o outro? Será que existe uma igreja mais abençoada do que outra? Ou uma denominação que agrade mais a Deus do que a outra? As respostas para essas perguntas são sim, sim, não, não. Sim, existem irmãos mais abençoados do que outros. Existem irmãos mais tementes a Deus do que outros. E não existe igreja mais abençoada do que a outra. Não existe uma denominação que agrade a Deus mais do que a outra, porque Deus não abençoa igrejas ou denominações. Deus abençoa corações. Deus abençoa vidas. Deus abençoa pessoas, pois somente pessoas podem crer e obedecer a Deus. Igrejas e denominações não fazem isso. E esses irmãos mais abençoados, mais tementes a Deus, podem apontar o erro dos irmãos? Não. Por mais abençoado e temente a Deus que o irmão seja, o julgamento é de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus. O texto está em Mateus, capítulo 7, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, existe uma palavra chamada justiça. Justiça é qualidade daquilo que está em conformidade com o que é direito. Qualidade daquilo que está de acordo com o que é correto. Maneira de qualificar o que é justo. E essa justiça infalível, perfeita e divina pertence somente a Deus. É através dessa particularidade, dessa coerência, que Deus diz: não julguem para que não sejam julgados. Então, se nós não julgarmos, não seremos julgados? Seremos julgados sim, mas não em relação a esse julgamento que tentamos fazer do procedimento das outras pessoas. Seremos julgados por outros atos que desobedecem a Deus. Nós precisamos diminuir ou até mesmo tentar zerar a multidão de pecado que nós temos. Porque vejam só, nós somos servos, nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus. Mas muitas vezes temos procedimentos que não são de filhos, não são do povo de Deus. Julgamos uns aos outros. Somos falsos uns com os outros. Não suportamos uns aos outros. Não perdoamos uns aos outros. Temos inveja uns dos outros. Não amamos uns aos outros. Que servo de Deus é esse que não obedece a Deus? A palavra diz que a partir do momento que passamos a julgar, começamos a pecar. A partir do momento que apontamos o erro do nosso irmão, o nosso erro se torna mais visível para Deus. Não que estivesse escondido, mas que nesse momento sentamos também na mesa dos acusados. Quando nós julgamos, nós tomamos posse do direito de julgar que só pertence a Deus. Nós nos colocamos acima dos outros para condenarmos aquele que é alvo do nosso julgamento. Então Jesus informa, pois da mesma maneira e da mesma medida que julgarem uns aos outros, serão julgados também.
Quanto mais rígido, mais intransigente nós olharmos para o erro dos nossos irmãos, assim também será o julgamento de Deus em relação a nós. Se nós temos o coração duro para julgar o irmão, por que esperamos misericórdia de Deus? Por que esperamos que Deus seja bom ao nos julgar se nós não somos assim com os irmãos? Como estamos julgando o nosso irmão, querido? Se ele for culpado, há possibilidade dele ser perdoado por nós? Qual a medida que nós estamos usando quando nós sabemos dos erros dos irmãos? O que é que tem prioridade na minha vida? Corrigir os erros deles ou os meus? 3 diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? E 4 diz assim: como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Por que vemos o pecado do nosso irmão e não vemos o nosso? A rigor do julgamento sobre qualquer pessoa mostra que nós desconhecemos a nossa própria fragilidade e os nossos pecados diante de Deus. A nossa preocupação em apontar o erro do outro é mostrada aqui por Jesus. É quando ele diz, ao se referir ao cisco e à viga: você vê o pecado do outro, que é pequeno e distante, mas não vê o seu pecado, que é tão grande e dentro de você. Queremos nos envolver no julgamento do pecado do outro, quando deveríamos estar envolvidos em lutar contra o nosso pecado. Ajudar é uma coisa, julgar é outra totalmente diferente. Parece que a nossa competência só será vista através dos erros dos outros que foram mostrados. Não ajudamos os irmãos, pelo contrário, torcemos contra. No trabalho, qualquer pessoa do setor que erra, nós nos sentimos mais seguros na nossa função. Esse procedimento de julgar está enraizado no nosso coração. Quando uma pessoa que trabalha conosco, ele erra, mais a minha competência aparece. É assim que nós vivemos. Quanto mais o outro peca, mais somos vistos como santos. E é doloroso perceber que, espiritualmente, isso é falta de amor. Veja só, espiritualmente é falta de amor. E é doloroso perceber também que, moralmente, isso é falta de caráter. Quando nós julgamos, nós nos comportamos como pessoas que não têm pecado. Muitas vezes nós falamos e julgamos como se nunca tivéssemos errado. O versículo 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus diz que é hipocrisia e que fingimos em ser o que não somos. Jesus diz que nós exigimos comportamento dos outros que não temos. Talvez porque o nosso ainda não foi descoberto. Tire primeiro a viga do seu olho. Quando falamos viga, nos vem à mente, é verdade, a madeira grossa que faz parte do telhado da casa. Essa viga não está realmente no nosso olho. Mas Jesus usa essa hipérbole, que é uma figura de linguagem exagerada, para mostrar que nós não podemos julgar ninguém. Se nós somos de Deus, nós somos todos servos do Senhor. Não podemos julgar o servo dos outros. Portanto, somente um julga, o Senhor Jesus. Como diz Tiago 4,12, apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Somente a ele prestaremos contas. A ele toda a honra e toda a glória para sempre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.